Olha, um gráfico de preços pode parecer uma bagunça total, né? Só aquele monte de linhas subindo e descendo sem parar. Mas e se eu te disser que por trás dessa confusão toda, na verdade, existe um mapa? Pois é, hoje a gente vai aprender a ler esse mapa. E para isso, vamos usar duas ferramentas que são, assim, essenciais: as linhas de tendência e os canais. Chegou a hora de a gente decifrar esse caos de uma vez por todas. Beleza? Então qual vai ser o nosso caminho? A gente tem 6 passos bem definidos aqui. Primeiro, vamos começar pelo básico, no mundo plano do suporte e da resistência. Depois a gente adiciona uma nova dimensão, um novo ângulo, sabe? Daí vamos entender o que acontece quando as linhas se rompem, que é super importante. Em seguida, vamos ver como operar dentro dos canais e para fechar tem uma missão aí para todo mundo colocar a mão na massa e praticar. Bora começar então? É aquela velha história, né? Antes de sair correndo, a gente precisa aprender a andar. E aqui, no universo da análise de preços, andar significa dominar o feijão com arroz, as linhas horizontais de suporte e resistência. Pensa nisso como a fundação de uma casa. É a base de tudo que a gente vai construir a partir de agora. Então, vamos falar de suporte. O que é isso, afinal? Pensa num piso, um piso invisível no gráfico. Toda vez que o preço está caindo e, pum, bate nessa região, é como se os compradores aparecessem em peso, empurrando o preço de volta para cima. A analogia perfeita é a da bola de basquete. Você joga ela no chão e o que ela faz? Ela quica para cima. O suporte é exatamente isso. E se o suporte é o nosso piso, a resistência, bom, é o teto. É exatamente o contrário. Sabe aquele ponto em que o preço está subindo, todo animado, e de repente ele bate a cabeça e é forçado a recuar? Essa é a resistência. É a zona onde os vendedores estão no comando. Não importa quantas vezes o preço tente furar, ele tem uma dificuldade enorme de passar dali. Ok, até aqui tudo bem. A gente viveu nesse mundo plano, só com pisos e tetos retinhos, na horizontal. Só que tem um detalhe: o mercado raramente anda de lado para sempre, né? Então, chegou a hora de a gente adicionar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de movimento nessa nossa análise. E aqui que vem a pergunta que muda completamente o jogo. Tá, mas e quando a tendência não é de lado? O que acontece quando o mercado está claramente subindo ou claramente caindo? Aqueles nossos pisos e tetos horizontais já não ajudam tanto, concorda? A resposta para isso, olha, é tão simples que é genial. O piso e o teto, eles também se inclinam. É isso. Esse é o momento ahá, a virada de chave para entender price action de verdade. Suporte e resistência não são obrigados a ser horizontais. Eles podem e devem acompanhar a tendência do mercado. Beleza? E essas linhas inclinadas, claro, têm nome e sobrenome. São duas siglas que são, assim, fundamentais para qualquer pessoa que olha um gráfico. A gente vai conhecer agora a LTA e a LTB. Vamos começar com a LTA, a famosa linha de tendência de alta. O que ela é? Pensa nela como um suporte, só que inclinado para cima. É tipo uma rampa. Imagina, o preço sobe, dá aquela respirada, desce para pegar um impulso na rampa e, zoom, sobe de novo com mais força. E para desenhar essa linha é moleza. É só ligar os pontos dos fundos que estão cada vez mais altos. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem a LTB, a linha de tendência de baixa. Se a LTA era uma rampa, a LTB é como um teto inclinado para baixo. O preço tenta dar uma subidinha, mas, pá, bate a cabeça nessa linha e é empurrado para baixo de novo. E a lógica para criar ela é a mesma, só que, ao contrário, a gente conecta os topos, os pontos mais altos, que estão cada vez mais baixos. Ok, vamos colocar tudo lado a lado para não ter erro. Se a gente olhar aqui, fica super claro. O conceito da LTA é um suporte inclinado, o da LTB, uma resistência inclinada. A analogia que a gente usou para a LTA é uma rampa, um piso que sobe, para a LTB é um teto que desce. E a construção, na LTA a gente conecta os fundos, na LTB a gente conecta os topos. Parece simples, né? Mas isso aqui é extremamente poderoso. Tudo bem, as linhas de tendência são fantásticas, mas elas não são eternas. E entender o que acontece no exato momento em que elas são rompidas, isso é crucial. Porque é exatamente aí que os grandes movimentos, as novas tendências costumam nascer. Pensa numa coisa, uma linha de tendência é como se fosse uma porta que alguém está tentando arrombar. O preço vai lá e, toque, bate uma vez, depois, toque, bate de novo. A estatística mostra que, em média, depois do terceiro ou quarto toque, essa porta, ou seja, a linha, já está bem mais fraca. A chance dela se romper aumenta e muito. Isso é um baita sinal de alerta para ficar de olho no gráfico.
E agora vem talvez o conceito mais importante sobre rompimentos. Presta atenção, é a inversão de papéis. Quando uma LTA, que era o nosso piso, é quebrada, ela não some do mapa não. Ela vira o novo teto, é isso mesmo. O que antes servia de apoio, agora vira uma barreira. É uma mudança de poder, assim, fundamental no gráfico. E esse rompimento geralmente segue o roteiro, uma sequência clássica de 3 atos. Ato 1, o rompimento, é aquele movimento forte, decidido, que rasga a linha. Ato 2, e aqui está o pulo do gato, o reteste. O preço volta, ele dá um beijo de despedida na linha que ele acabou de romper, para confirmar se ela virou mesmo uma barreira. E o ato 3, a continuação. Se o teste deu certo, o preço engata a quinta e acelera na nova direção. Fica a dica, muitos operadores experientes esperam justamente esse reteste para confirmar o movimento antes de fazer qualquer coisa. Ok, a gente já entendeu os pisos inclinados, as LTAs, e os tetos inclinados, as LTBs, certo? Agora imagina juntar os dois, ter um piso e um teto paralelos andando juntinhos no gráfico. Pois é, quando isso acontece, a gente tem o que chamamos de canais. Acho que não tem analogia melhor para explicar um canal do que essa. É como se o preço estivesse preso dentro de um cano. Ele fica ali, espremido entre as duas linhas paralelas e é forçado a seguir aquele fluxo dentro de limites que se tornam bem previsíveis, não importa se está subindo ou descendo. Então, para resumir a ideia, um canal nada mais é do que duas linhas de tendência paralelas, uma fazendo o papel de piso e a outra de teto. Se o canal é de alta, tanto o piso quanto o teto estão subindo. Se é de baixa, os dois estão descendo. E o mais legal é a praticidade para desenhar isso. Você só precisa de 3 pontos, 2 para traçar a primeira linha, a principal, e um terceiro ponto do outro lado para a gente conseguir projetar a linha paralela a ela. Simples assim. Bom, a gente passou por bastante teoria, né? Mas análise de gráfico é que nem andar de bicicleta. Não adianta só ler o manual, tem que subir e pedalar. Então agora, a missão é justamente essa, pegar tudo isso que a gente viu e colocar em prática. Então, a missão é a seguinte. Abra um gráfico aí, qualquer um, de qualquer ativo em qualquer tempo gráfico. Pode ser de 1 minuto, 5, 15, não importa. E comece a caçar padrões. Ligue os fundos para achar as LTAs. Ligue os topos para achar as LTBs. Tente encontrar aqueles canos onde o preço está quicando de um lado para o outro. É um exercício, e vocês vão perceber que esses padrões estão literalmente por toda parte. Então, com essa nova forma de olhar, o gráfico deixa de ser só um monte de rabisco, um ruído sem sentido. Ele se transforma num mapa. Um mapa de estruturas, de probabilidades. O que antes era só um risco, agora é uma rampa, um teto, um cano, que te mostram os caminhos mais prováveis que o preço pode tomar. E aí fica a pergunta final para a gente pensar. Agora que o mapa está na mão, onde será que a próxima oportunidade vai aparecer?